Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 perguntas para o CFO da Assets. Hoje tivemos o prazer de conversar com Augusto Ribeiro, atual CFO da PicPay. Engenheiro e com MBA na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, também fez diversos cursos de educação executiva nas principais escolas de negócios globais. Augusto possui experiência profissional nos segmentos de bens de consumo, autoindústria e também agora em serviços financeiros. Além disso, atua como conselheiro no Fundo Patrimonial Catarina e também foi integrante do conselho da Assets no período de 2019 a 2021. Neste episódio, nossa conversa com Augusto aborda o que é esperado de um CFO com escopo global e uma empresa multinacional brasileira, quais são os desafios da área financeira em uma fintech e quais são as características comportamentais mais importantes para que um líder de finanças seja admirado pela sua equipe e pelos seus pares. O conteúdo é extremamente relevante, não deixem de acompanhar. De maneira geral, as características de um CFO multinacional, nacional, as atividades elas são essencialmente as mesmas. O que muda é o escopo da função. No escopo multinacional, você tem legislações diferentes, óbvio, depende da região que você está, do número de países em que você tem operações, mas você tem legislações específicas em cada localidade, você tem pontos fiscais em cada gaps locais, você tem necessidades características, você participa de decisões. Se você é uma empresa que tem um marketing mais ativo ou não, mas imagine que você tenha, são culturas diferentes, são formas de ativação diferentes, e o CFO se insere, por exemplo, nas discussões de alocação de capital, de investimento de mídia, retorno esperado, você tem que levar tudo isso em consideração. Então, uma coisa é você ter seus bancos parceiros no Brasil, a outra é você, por exemplo, ter a necessidade de desenvolver um empréstimo sindicalizado na Europa ou na Ásia, onde você tem uma operação pequena, não tem a mesma relação que você tem com os bancos próximos a você aqui na sua matriz, demanda um pouco mais de conhecimento local, demanda um pouco mais de esforço seu. Quando você se torna globalizado, é muito importante que você tenha um time forte e possivelmente localizado nessas regiões, mais próximos às operações nessas regiões. Mesmo que você tenha uma estrutura centralizada, geralmente é importante você ter essas pessoas bem qualificadas, próximas a você ou próximas na sua estrutura financeira, para te suportar nessa gestão. De novo, né? Grandes linhas são as mesmas operações. Contabilidade, tesouraria, FP&A, empresa pública aberta, você tem o RI. As características são muito parecidas, mas vamos lá, o que é diferente? O ritmo, o pace é diferente. Você pegar uma empresa, minha experiência, passei pela IOSP, é uma B2B. O ritmo que ela segue, por exemplo, na inovação, é o ritmo dado pelas montadoras. Que uma plataforma uma montadora, apesar das mudanças de lift ou coisa parecida, mas plataformas, carros novos, pelo investimento alto, demoram, são ciclos mais longos. Uma empresa de consumo, ao contrário, às vezes são meses de movimento e tem que estar no mercado rápido. Trade marketing é muito mais relevante, posicionamento na gôndola é muito mais relevante, o marketing é muito mais relevante. O CFO, nessa característica, são pontos diferentes. No ponto de inovação, no ponto de suporte ao relacionamento com o cliente, é um ritmo diferente. As funções são iguais, mas o business se insere num ambiente diferenciado e que demanda que o CFO se adapte a isso. Não adianta você achar que você vai ter ferramentas de inovação, de acompanhamento de lançamentos de projetos numa velocidade equivalente à indústria de consumo. Dá para dizer que um dos grandes desafios, obviamente, é a parte de regulamentação, a parte de compliance, o Brasil explodiu digitalmente no ano passado, a quantidade de fraudes que você tem crescendo hoje no Brasil é muito grande, então você tem que estar o tempo inteiro olhando se as suas ferramentas de proteção, no nosso caso um aplicativo, estão em dia, estão adequadas. A experiência do usuário ganha uma conotação muito maior do que a venda de um produto para uma montadora. Aqui o usuário usa com muita frequência, o desejo do PicPay é que o cara use aquele aplicativo na maior parte das suas necessidades financeiras. E o CFO nesse contexto, ele faz toda essa ponte junto da parte de regulamentação e tudo mais, e ao mesmo tempo um dos desafios é como é que você bota cada vez mais compliance dentro de uma fintech. Uma fintech, se eu
boto o comitê, eu travo a natureza ágil da própria fintech. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter compliance. Então, esse é o principal desafio. O restante é a mesma coisa. Eu tenho que fechar balanço, eu tenho que olhar liquidez, eu tenho que ver a contabilidade. A contabilidade eu tenho o IFRS, tenho o COSIF, que é especificamente exigido pelo Banco Central. Aí tem coisas que eu tenho que me adaptar, né, na nova realidade. Quanto à questão aí do mix de funcionários, eu concordo 100%. Dentro do PicPay, por exemplo, nós não tínhamos a área de FP&A montada, o Business Partner, né, o Business Controller, a finanças dentro da unidade de negócios. Então eu montei essa área e nós temos duas principais verticais. Uma que é basicamente serviços financeiros e a outra que é basicamente, a gente chama de store, vendas de online, toda a parte social, efeito network, mensageria, coisa parecida. Para uma, era muito importante o conhecimento técnico, porque ajuda muito a conversa com o time. Para outra, nem tanto. Nessa a gente arriscou. Eu fui buscar um cara com mais senioridade, com mais capacidade no mercado de consumo. O meu exemplo é esse, né? O meu exemplo, eu fui para essa empresa com outro grupo de cara. Eu não sou uma empresa, eu não tenho minha formação em empresa financeira, então eu tenho que me preparar muito mais nesse sentido. Em compensação, eu trago uma bagagem de coordenação, de organização, de planejamento estratégico, de orçamentação, forecast, que você possa imaginar das outras indústrias para tentar colocar todo esse ciclo dentro dessa fintech. Então eu concordo, essa mistura de skills ela é muito saudável. O nosso resultado só acontece se o time for bom, ponto. Se você montar um time campeão que te provoque, lembra a história do como, que fique perguntando? Não tem como dar errado, é só questão de tempo. Time bem formado, time que saiba ser desafiado e que desafie constantemente o status quo e tenha capacidade de executar, uma vez que definiu o direcionamento, é solução de sucesso. Como é que você faz? Como é que você estimula esse ambiente? Essa é uma das principais características e o maior orgulho de qualquer gestor é ouvir elogios do time, né? Pô, esse cara me reconhece, esse cara me dá espaço, eu tenho espaço para trabalhar, ele me dá e ao mesmo tempo ele sabe cobrar. Não é que ele me deixa solto, a ponto de eu não saber nem o que eu estou fazendo direito, onde é que eu estou inserido na estratégia da empresa, e por outro lado não é a ponto de, pô, cada hora que eu pisco o cara está me perguntando, e aí, acabou? Então você tem que ter esse tipo de jogo. Se você construir um time adequado, capaz, e o ambiente bem preparado, você vai ser reconhecido como um bom gestor no final do dia, né? Porque isso é o sonho de qualquer funcionário. É a frase do Fábio Marchiori, um amigo meu. Uma vez conversando com ele, não sei como, uma entrevista que ele fez, e os caras perguntaram para ele as 5 características que um CFO positivo deveria ter. Ele parou e falou: com bom senso, você faz qualquer coisa. Então, é um negócio que eu tento aplicar bastante e que me ajuda a não morrer afogado nas mudanças de novidade, que cada vez que você muda de ambiente, não só de empresa, mas muda de indústria, a dinâmica, o relacionamento. Todos os meus relacionamentos bancários mudaram completamente, porque eu falava com algumas pessoas e hoje é outro grupo. Então você passa por tudo. Então, eu acho que seria isso. Muito bom senso, cara, para tomar a decisão.